Olá, nós estamos na solução de dúvidas da turma de Spider Project completo, SPP, e aqui é uma questão do participante Breno Oliveira. Parece ser a unidade 12, é uma das últimas unidades da parte de controle e planejamento, monitoramento e controle, e a questão é como separar as atividades que iniciam em um dado período, mas que reclamam que as atividades do mês anterior também aparecem. Então, abrindo o nosso arquivo, que é a fonte de referência para análise. Nós encontramos aqui a Actual Data Input, que seria a tabela de entrada de dados, que eu vou agora apagar e rever o pedido do nosso amigo Breno. Aqui diz: separar atividades que iniciam de 15/8 a 30/8. Linha 1, criar a condição de 15/8. Bom, aqui a última medição foi em 1/7. E se nós fizéssemos uma medição quinzenal, a próxima medição seria algo em torno de 15 ou 16/7. Depois haveria uma outra medição, se fosse quinzenal, de 15/7 até 31/8/7. Mais uma medição, talvez quinzenal, que seria de 1/8 até 15/8. E por fim, uma medição de 15/8 a 30/8. 15/8 a 30/8, supondo tudo isso que eu falei, uma medição quinzenal. Parece que ele quer a separação das atividades desse período. Se eu medir essas atividades, a data de entendimento desse aplicativo como data presente será encarada como 30/8. Eu vou fazer então como o Breno pede. Vou fazer esse intervalo e vou escolher as atividades programadas para esse período. Vamos ver. 1/7, eu vou esconder os recursos. 1/7, 8/7, que diz: porém, as atividades que começam no mês 7 também aparecem. A pergunta é, ela começa no mês 7, mas ela acaba no mês 7? A atividade 1, ela acaba no mês 7? Ou ela também possui quantidades a serem medidas no mês 8? Então, eu vou voltar aqui para o nosso mapa e, olhando graficamente as atividades, colocando lado a lado, por melhor dizer, Actual Data Input é uma janela aqui, para poder mostrar que essa atividade do mês 7, convocar equipe, ela acontece de fato no mês 7, mas ela não foi medida no passado. E quando a gente pediu para montar, dissemos assim: incluir na nossa tabela as atividades agendadas. Por exemplo, que estão sendo desenvolvidas ou que começam no período que nós estamos analisando. Olhando aqui o nosso mapa de trabalho, eu copiei esse mapa e vou mostrar aqui
para entender um pouco melhor. O nosso assunto é de 15/8 até 30/8. Vamos verificar? Vamos ver aqui. De 15/8 a 30/8. Então, é de 15/8 a 30/8. Nós deveríamos ver, por exemplo, as atividades compreendidas nesse período aqui. Que eu marquei aqui achureado. Por outro lado, parece que nós estamos vendo também a atividade 2, 1 e as de gerenciamento, que são as atividades 2, 1 e as de gerenciamento. As que acontecem no período aparecem aqui, mas existem algumas que não acontecem no período que estão também sendo apresentadas aqui. São as atividades que não foram realizadas e que estão no passado e que também aparecem na nossa planilha de medição. Vamos ver mais uma vez o que acontece quando pedimos para incluir a medição do projeto 15/8 a 31/8. Incluir as atividades programadas, por exemplo, que estão sendo desenvolvidas ou que começaram pelo período escolhido. O que acontece no nosso desenho é que essas estão programadas no período ou que vêm sendo desenvolvidas. Ora, se nós não fizermos as medições que eu citei no começo desse vídeo, quinzenais, então essas atividades que eu vou marcar aqui, essa e essa, anteriores ao período em questão, elas, para o sistema, estão em desenvolvimento. E mais, para a prática real, elas teriam que estar em desenvolvimento, elas teriam que ser reportadas agora, porque aqui elas são de fato predecessoras de uma que especificamente está marcada para ser medida nesse período, ou de uma parte que está marcada para ser medida nesse período. Essa pequena parte. Então faz sentido a ferramenta trazer essas informações, mesmo que não estejam no período combinado. E mais, nós temos que informar alguns dados reais, que nessa medição aqui se referem a entidades particulares desenvolvidas e acrescentadas pelo planejador, não aquelas naturais que nós temos nesse conjunto de medição. Quantidades produzidas, volume restante. Vamos então fazer o seguinte, já que o objetivo é medir só a parte que interessa, fazendo de conta que nós não temos compromisso com as antecessoras, eu vou aqui, Finish Periods, Start of Periods, eu vou aqui colocar um filtro que seja menor que, quer dizer, maior que, né, a medição que a gente quer, que é 1
15/8/2000, 15/8 está por aqui. Essa entra. E que termine menor que 30/8, que nesse caso a última aqui é 28. Então tem que ser um filtro simultâneo, esse e esse. Mais uma vez, filtro simultâneo não cancela o anterior. Eu esqueci de desmarcar o cancelamento. Maior igual a 15/8 e menor igual 30/8. Aqui estão as atividades que o Breno quer medir e somente é que ele quer medir nesse período. A medição acontece aqui, ou eventualmente nos campos tradicionais, quantidades, custos, horas trabalhadas e recursos, e elas serão transportadas para o projeto. Vamos assumir que elas foram feitas. Vamos lembrar que algumas foram medidas e outras não. Eu fiz o filtro, mas ao fazer o filtro eu não elimino as atividades de serem medidas. Eu deveria ter apagado as atividades. Eu vou repetir o processo para não induzir ao erro. Novamente o arquivo. E aqui eu escolho quem está fora do período. Quem está fora do período é menor igual a 15/8. Vamos ver. 15/8, não, aqui nós não temos. Temos que fazer a medição. Eu vou apagar a medição que veio e vou fazer novamente. 15/8 até 30/8. E vem todas, inclusive as que estão em progresso ou deveriam estar em progresso. Eu vou com filtro. Todas que forem menor ou igual a 15/8, menor ou igual a 15/8/2009. Menor, 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 menor. Se elas são menores, eu vou apagar. Marquei a primeira atividade, marquei com Shift a última e eu apago, removo dessa planilha. O filtro apenas esconde. E agora eu, com outro filtro, cancelando o anterior, digo que seja eliminada maior que 31/8. Nenhuma. Então eu vou cancelar todos os filtros. Cancelar filtros. E agora eu tenho somente as atividades do período. Assumindo que eu vou medir todas as grandezas como elas foram previamente concebidas, em planejamento, sem desvios, eu vejo que a próxima medição mostra atividades realizadas no período, e eu vou atualizar aqui com recursos. Mas vou ver que no passado foram feitas coisas contrárias à lógica de produção, mas que ainda assim eu tenho coisas a produzir. E elas passam para o futuro, a partir de hoje. Elas foram reagendadas. Quando você tem, então,
ou um arquivo cuja data de planejamento em andamento, a data de status, ela é representada pela Project Date, é a data dos dados do projeto, começando, por exemplo, aqui em 1º de julho, fazer a medição em 15 de julho, é considerar que esse período que aparece na tela ou foi cumprido como deveria, ou será incluído na medição agora, mesmo que eu diga que é de 15/8 a 30/8, elas serão incluídas na folha de medição. Não é possível medir um período futuro, quer dizer, não é algo plausível medir um período futuro deixando um período passado para trás. O período passado parece que vem até aqui. Se ainda assim for insistir nisso, eliminando as atividades, como eu já falei, nós vamos ter uma medição que vai ser apresentada para o planejador como alguma coisa feita no período, mas deixando muita coisa para trás. E quando for revisto, teremos alguma coisa medida e todo o passado lógico projetado para frente, pois ele de fato não foi apontado como concluído. Respondendo finalmente ao Breno, o valor aparece e fica travado. De fato, porque ele encarou como atividades em planejamento, progresso ou dentro do período solicitado. Não é razoável num projeto que foi medido até essa data, fazer uma medição nessa data, nesse período, sem levar em consideração o que existiu nesse período. Essa medição, com certeza, vai trazer também dados desse período. Se eles forem ignorados como medição, a lógica da realidade levará esses conjuntos de atividades, esse conjunto de atividades, para serem trabalhados na próxima medição. Ou consideramos eles dentro do período escolhido e com isso medimos de forma real, ou medimos apenas o período escolhido, sabendo que no futuro, na próxima medição, tudo que não foi medido será considerado para ser apontado. A ferramenta não consegue enganar aos planejadores, não aponta fatos impossíveis e ajuda a entender como é que é o processo de uma medição madura e real. Acredito que isso responda a questão, Breno. Eu vou publicar esse vídeo e os outros poderão assistir também.